Olá, meus queridos, a paz do Senhor. É um prazer estarmos aqui juntamente com vocês para juntos adorarmos ao Senhor. Estamos na lição estudando sobre o livro do grande homem de Deus, um guerreiro forte chamado Josué. Vocês sabem, estamos nessa peleja durante esse trimestre e iremos continuar por mais algumas aulas estudando sobre o livro de Josué. E por ocasião desse nosso encontro, iremos estudar a lição de número 10. A lição de número 10 com a data do dia 7/6/2020, que tem como tema as lutas dos hebreus no tempo da conquista. O texto do dia é o seguinte: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Salmo 44, versículo de número 3. A síntese da nossa aula é o seguinte: é Deus quem nos concede a vitória, é Ele quem nos livra das mãos do nosso inimigo. Deus, Ele sempre vai nos garantir vitória, independente da nossa força, independente da força do nosso inimigo. A vitória é nossa, porque quem garante é Deus. O nosso comentário nos diz assim: nos capítulos 10, 11 e 12 do livro de Josué, que estudaremos nessa lição, são narradas as conquistas das cidades do sul e do norte da terra de Canaã. No capítulo 12, é feito um sumário das terras que Moisés deu às 2 tribos e meias e o sucesso bélico de Israel a leste do Jordão, sob o comando de Moisés, bem como as vitórias ao oeste do Jordão, sob a liderança de Josué. Essas lições que nós iremos estudar está baseado no livro de Josué, no capítulo 11, 12 e 13. Mas o texto bíblico da nossa revista está em Josué, no capítulo 10, versículos 6 a 8 e no versículo 12 ao 14. Você pode ler se assim você se interessar, e eu acredito que sim. Então, queridos, na nossa introdução, nós vamos ver que a nossa aula, como eu disse no início, está baseada no capítulo 11, 12, 10, 11 e 12 do livro de Josué. Então, seria bom que você lesse todo o livro de Josué, que é um tempo de conquista, tempos em que nós estamos guerreando uma guerra espiritual, estamos tendo uma guerra nos nossos dias tão ferrenha, tão renhida, tão forte, que muitas vezes as pessoas não se dão conta do que estamos enfrentando. E temos que estar atentos, temos que buscar o Senhor, temos que orar e vigiar, tá certo? O tópico primeiro vai falar sobre os reinos do sul, os inimigos do sul. As notícias sobre a vitória de Israel, bem como em face da aliança firmada com os heveus, ao invés de provocar uma onda de arrependimento nos demais habitantes do sul, fez seus reis empreenderem um ataque à cidade dos gibeonitas. Como os israelitas e gibeonitas agora eram perante o Senhor povos amigos, Josué partiu imediatamente em socorro dos seus aliados. Ou seja, os inimigos do sul, eles estavam vendo a vitória de Israel. E agora você pode me perguntar o seguinte: irmão Dara, me diga uma coisa, você falou aí sobre a aliança firmada com os heveus, e mais na frente você falou sobre os gibeonitas.
Na lição passada, nós aprendemos que os gibeonitas enganaram a Josué. Então, como que você diz aqui que o comentarista está afirmando que houve uma aliança com os heveus? É simples, meu querido. É simples, meus amados. Vocês que estudam a Bíblia, vocês que conhecem a palavra do Senhor, sabem muito bem que os gibeonitas eram um povo que estava inserido entre os heveus. Os heveus eram povos de várias cidades, e os gibeonitas eram encabeçados por serem os mais importantes. Então eles encabeçaram essa empreitada contra Josué para os enganarem, mas eram várias cidades que eram chamados os heveus, e os gibeonitas estavam inseridos nesse povo, tá certo? Então, esse povo que eram inimigos do sul dos gibeonitas, ao ouvirem o que Josué estava falando, ficaram com raiva agora dos gibeonitas por haver paz entre eles. Aí diz assim: vamos pelejar contra os heveus. Aí juntam-se 5 exércitos para atacar os gibeonitas, que de repente manda chamar o Josué, homem de Deus, com seu exército, para juntamente com eles guerrearem contra esses reis. Então ele vai dizer, no ponto de número 2 do primeiro tópico: Deus luta por Israel. A guerra em defesa dos gibeonitas foi algo marcante para todas as gerações. Num primeiro instante, Deus anima a Josué. Quero chamar a atenção aqui a vocês sobre esse Deus anima a Josué. No capítulo de Josué, no capítulo 10 e o versículo de número 8, Deus o anima. É interessante que nas lições passadas, a 7, a lição 8 e a lição 9, nós vamos entender que quando Josué foi conquistar Ai, nós vemos que a priori ele não consultou o Senhor, mas os seus espias disseram: vá a poucas pessoas. Ele não consultou o Senhor e foi derrotado. Primeiro erro. Segundo, quando os gibeonitas chegaram para Josué para fazer um acordo, para fazer um tratado de paz, para dizer que haja paz entre nós, porque somos povos de uma terra distante e precisamos ter paz com vocês. Segundo erro, ele não consulta ao Senhor novamente e eles são enganados pelos gibeonitas. Mas agora, na lição que nós estamos vendo, a lição de número 10, Deus luta por Israel. Você vê aqui, Deus anima a Josué. Por que Deus o anima? Porque Josué vai conversar com Deus, porque Josué vai falar com o Senhor para saber o que deve ser feito. Da mesma maneira somos nós. Você que é jovem, você que está ouvindo agora essa palavra, essa aula, você que está ouvindo e está com a tua mente martelando os teus erros, martelando os teus defeitos, martelando aquilo que você fez no passado, mas Deus está animando você agora, porque você se arrependeu, porque você está consultando o Senhor, porque você quer mudança, porque você quer ser uma nova criatura, não quer que o seu ego, que o seu eu agora reine, mas que o Senhor reine em você. Ele consulta a Deus, aí ele vai dizer assim: e agora, cheio de fé, ele viu Deus agir de maneira extraordinária, faz chover granizo sobre os que fugiam e matando milhares. Por fim, o Altíssimo fez os movimentos do sistema solar entrarem em pane. O sistema solar ele foi parado, e mais no finalzinho ele vai dizer assim, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem.
Ora, é interessante que Deus fez parar o sol e parar a lua por causa de um homem que orou a ele. É como nós ouvimos também quando Elias, homem como nós, sujeito às mesmas paixões, orou ao Senhor e cerraram-se os céus e não houve chuva. E Josué está dizendo de uma forma diferente essa mesma coisa: eu sou apenas um homem comum, um homem normal, cheio de erros, mas o Senhor ouviu a minha voz, ouviu a voz de um homem. Essa é a sorte para quem é fiel, para quem busca a Deus, para quem se humilha diante dele, para quem não joga os seus erros para debaixo do tapete, não, mas os leva até a cruz de Cristo, para ser santificado, para ser purificado. O ponto 3 do primeiro tópico, ele vai nos dizer que eram homens maus. As pessoas que se voltaram contra os gibeonitas, eles eram homens maus, e na verdade todos os somos, todos os homens, todos nós, herdamos o pecado de Adão, herdamos o pecado original, herdamos essa queda do homem, nós herdamos. Então há uma maldade em nós, um pecado em nós, mas o que difere-nos de outras pessoas é como nos chegamos a Ele, como nos encontramos com o Senhor arrependido. Ele vai dizer assim que o que varia, o que antes de serem objetos da sua santa ira, são agraciados com uma oportunidade de arrependimento. Apesar dos erros, apesar do homem ser mau, apesar do homem ser perverso, quando ele se arrepende, quando há arrependimento sincero, Deus o perdoa. E ele está dizendo que era isso que Deus estava querendo tratar com essas pessoas que se voltaram contra os gibeonitas, porque eles ouviram o que Deus tinha feito com Israel do Egito para cá. Quando ele trouxe Israel do Egito, que fez passar o Mar Vermelho, que fez coisas em que as pessoas estavam agora escutando o que eles estavam falando, mas através de grandes milagres que o Senhor havia feito, eles não ouviram, não deram ouvidos, eles não retrocederam dos seus pecados, eles não retrocederam dos seus erros, mas antes eles se arregimentaram, eles se voltaram contra Deus, eles fecharam seus corações, as suas mentes, não quiseram ouvir a Deus. Não vamos pelejar contra esse povo porque nós não queremos destruí-los. Mas Deus estava dando ainda uma oportunidade, mas que foi rejeitada. Esse é o tópico de número 1, Reino do Sul. E o segundo tópico vai falar sobre o Reino do Norte. Tá certo? Então, Deus reúne os inimigos do Reino do Norte. Se a Confederação Sulista tinha muita gente, a do Norte reuniu um grupo maior ainda. Ele vai dizer que o historiador Joséfo alude que eram 300 mil homens de infantaria, 10 mil cavalos, 20 mil carros de guerra, ao passo que o homem de Deus, Josué, ele vai dizer que no Reino Sul havia muita gente contra eles, havia muita gente guerreando contra ele, mas agora eu olho para essas nações que se voltam contra nós, eu volto para olhar essas nações que querem nos ferir e nos matar, eu os vejo que são tantos como a areia do mar, são tantos que nós chegamos a temê-los. Mas em Josué no capítulo 11, o versículo 6, ele vai dizer: não temas, Josué, diante deles. Ora, queridos, quem é que diante de um inimigo cruel,
diante de um algoz terrível, com um poder bélico muito superior ao seu? Quem diante de um inimigo que está pronto já para matar, pronto para tirar a vida, a ponto de destruir completamente os sonhos e planos que você planejou? Mas quando você olha para os céus e começa a buscar a Deus, o glorificar, e está diante dele, ele estende suas mãos e diz com uma voz suave: não temas diante deles, porque amanhã, por esta mesma hora, eu vou entregá-los nas tuas mãos, Josué. Oh, meus irmãos, Josué ficou muito satisfeito. Josué ficou feliz, começou a regimentar o povo e a dizer: o Senhor nos entregou nas nossas mãos nossos inimigos. Vejam como dantes ele ele vai fazer novamente, ele vai nos garantir a vitória novamente. Nós vamos ser vitoriosos, porque amanhã, por esta mesma hora, Deus vai nos dar os nossos inimigos diante de nós. E a cada novo episódio do livro do Josué, podemos ver que o Altíssimo atua de modo diferente. Se com Jericó ele derrubou as muralhas e agora ele manda saraiva, ele manda o povo vencer e ter vitória, mandando chuva de granizo, fez o sol parar e a lua parar, e agora ele tem uma nova estratégia de guerra. Qual é? A estratégia de que, se você estiver diante de Deus, não vai conhecer derrota, vai ser contristado, sim, muitas vezes vai se sentir desanimado diante do inimigo, mas no fundo da alma, no teu interior, lá no âmago, ele grita e diz: tenha confiança que o Senhor é o Deus da vitória. Ele vai te garantir vitória, e ele vai dizer assim, que a cada vitória, uma nova história e um milagre divino. Independente de como você venceu, independentemente de como você chegou aqui, independente de como você está, é mais uma vitória, é uma história que você tem para contar, é uma conquista, é um milagre divino daquilo que Deus pode fazer por cada um de nós. Queridos, estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, e muitas pessoas não sabem como sair de casa, muitas pessoas não sabem como sair do seu medo, muitas pessoas não sabem como será o seu amanhã, mas tenha fé, tenha esperança em Deus, confia nele, não desiste, não temas diante de tanto inimigo, porque cada dia é uma vitória, e cada vitória é uma nova história, é um milagre que o Senhor traz para a tua vida. Ainda no segundo tópico, o ponto de número 2 vai dizer: as armas da nossa milícia não são carnais. A conquista da terra de Canaã é como uma expressão: feriram ao fio da espada. Ou seja, eram homens hábeis na guerra, eram homens hábeis na peleja, que estavam já há algum tempo sendo treinados para vencer, treinados para a guerra. Mas o segredo da vitória deles era o Senhor. E as nações sabiam disso. As nações sabiam disso. Que eles guerreavam, mas as suas guerras eram povos insignificantes diante daqueles em que eles estavam na frente para pelejar. E se não for o Deus do céu, se não for o Deus Criador de todas as coisas, que os tirara com braço forte e com mão estendida, eles já teriam sucumbido até mesmo no deserto. Antes mesmo da primeira batalha, eles já seriam vencidos. Porque se você ver a história de Israel,
quando eles andaram palmilhando 40 anos no meio do deserto como nômades, eles enfrentaram diversas lutas, diversas pelejas de pessoas que eram saqueadores, de ladrões, mas eles estavam ali e venciam. Por quê? Porque o segredo da vitória deles era o Senhor. O ponto 3, o tópico 2, vai dizer assim: uma longa guerra, uma longa peleja, uma longa batalha. Se a Confederação do Sul, liderada pelo rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, a Confederação do Norte foi liderada por Jabim, rei de Azon, uma grande e fortificada cidade, a qual uniu dezenas de cidades e reinos que eram inimigos entre si. Veja bem, aquelas pessoas, elas eram inimigas entre si, mas eles queriam um inimigo comum, que era o povo hebreu, eram os judeus, era o Israel. E mesmo com suas contendas, e mesmo com as suas crises, mesmo com as suas diferenças partidárias, eles se uniram para pelejar contra Israel. E a guerra, que durou 5 ou 7 anos, ele vai dizer aqui, que é interessante, se a guerra contra Jericó, Ai, e a batalha contra os reis do sul duraram pouco tempo, a peleja durou anos a fio no reino do norte. Isso nos faz lembrar de uma coisa, nos faz ver algo que eu quero tratar com vocês. Aquele povo passaram anos a fio em guerra, sempre alerta, vigilantes, porque o inimigo estaria à espreita. E hoje, nos dias de hoje, nós vivemos uma longa batalha. Quem sabe você está vivendo um tempo de crise muito difícil na tua vida. Quem sabe você está vivendo um tempo em que é apenas noite. O dia ainda não raiou para você. O dia ainda não brilhou. Mas saiba de uma coisa: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem de manhã, bem cedo. É a palavra do Senhor que nos garante. Então, querido, se a tua guerra, a tua luta está enfadonha, está tão grande, que o teu fardo está se tornando cada vez mais pesado, lembre-se de uma coisa, que Israel vivia os livramentos deles cotidianos. Todos os dias Deus lá dava um livramento diferente. Todos os dias ele via um milagre de Deus no amanhecer e no anoitecer, porque era uma grande guerra. E eles precisavam estar sempre alerta, como você também, como eu, como nós precisamos sempre estar alertas, atentos, esperando sempre o milagre do Senhor. Nos encaminhamos agora para o final da nossa lição, no tópico de número 3, que vai falar sobre conquistando o impossível. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, mas deixa eu dizer, as nossas lições que são tratadas aqui, nós podemos ver que é tempos de conquista, fé e obediência no livro de Josué. Tempos de conquista. Tempos de conquista não são tempos em que estejamos dormindo. Tempos de conquista não são tempos em que devemos estar de braços cruzados. Não. Tempos de conquista é de sairmos da zona de conforto. Tempos de conquista, conquistar o impossível, é sair do comodismo, sair do marasmo, sair do nosso dia a dia do mesmo jeito e irmos além, irmos ao encontro da nossa fé, confiando em Deus, que Ele é fiel, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. E tempos de conquistas não são tempos fáceis, são tempos de peleja e de guerra,
E muitas vezes alguém pode ferir-se, muitas vezes alguém pode sentir-se fracassando ou fracassado, ou muitas vezes ferido até quase de morte. Mas clame ao Senhor, que Ele vai dizer a você, como disse, como Josué: não temas diante deles, porque eu te garanto a vitória. Moisés é lembrado. Os capítulos 10, 11 e 12 de Josué são sem dúvida os mais sangrentos de toda a Bíblia, pois são narradas guerras entre os povos inimigos do povo hebreu. Os hebreus destruíram várias cidades, mas Josué faz questão de lembrar de Moisés, faz questão de falar do nome de Moisés, servo do Senhor, nos tempos de conquista. Ele vai dizer que nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado, os quais deram o seu melhor para o crescimento do reino de Deus na terra. Eu me lembro, quando eu vejo que essa passagem, que não devemos esquecer aqueles que nos abençoaram anteriormente, lembro-me de Davi, o rei Davi, grande rei, homem de Deus, que estava no seu trono. Agora ele estava diante do seu imenso exército, em sua corte, no seu palácio, e agora ele recostava-se no seu grande trono, olhava para os seus súditos, ele via todos os seus homens de confiança, conselheiros, e fez uma pergunta que talvez intrigou algumas pessoas. E quando ele olha para tudo aquilo que ele havia conquistado, tudo aquilo que estava diante dele, a riqueza, o carisma, agora ele olha para aquelas pessoas e diz assim: porventura, há ainda alguém da terra, da família de Saul, para que eu possa abençoá-la em favor de Jonatas, meu amigo? Davi, apesar de ele ser rei, apesar de ele ter conquistado, ele não se esqueceu das pessoas que doaram as suas vidas para que naquele momento ele estivesse ali. É o que cada um de nós devemos fazer: olhar para os grandes homens de Deus do passado e não olhá-los com desdém, não olhá-los com desprezo, mas olharmos como homens de Deus que doaram as suas vidas para que hoje o Evangelho tivesse onde está. O sol brilha sobre Gibeão, é o tópico terceiro e o ponto de número 2. O sol brilha sobre Gibeão. Os povos cananeus adoravam o sol e a lua. E é interessante que há uma didática de Deus em tudo que Ele vai fazer. Ele não faz nada aleatório. Tudo que nós passamos, tudo que nós vimos, tudo que nós fazemos, quer comamos, quer bebamos, devemos fazer tudo para a glória de Deus. No entanto, devemos saber também que Deus não faz nada ao acaso. Se Ele fez um dia tão grande, Ele vai dizer que Deus parou o sol. Ele estava dizendo que para mostrar que só o Senhor é Deus, que o sol não deveria ser adorado, que a lua não deveria ser adorada, que os astros celestes foram criados pelas suas mãos e por isso não deveria ser adorado, mas quem deveria ser reverenciado era o Deus que criou todas essas coisas. Ele estava dizendo, chancelando a decisão dos gibeonitas de se submeterem aos israelitas, bem como demonstrar a Israel a correção de sua conduta, em socorrer um povo amigo por causa da aliança feita diante de Deus, que estavam precisando de ajuda. Então, queridos, se o sol parou, foi para que Deus fosse glorificado. E, em terceiro lugar, Josué fere 31 reis. Os reinos que foram destruídos
conforme Josué 12, integravam 7 nações ou etnias. Somente Deus, em seu grande poder e misericórdia, poderia, em tão pouco tempo, fazer com que uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente. É o Deus que você serve, é o Deus que nós servimos. Deus não mudou, nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele continua o mesmo Deus do passado, ele é o mesmo Deus do presente, mesmo diante de uma tão grande pandemia, mesmo diante de uma situação tão adversa que a humanidade está vivendo hoje, ele continua sendo o mesmo Deus. E o que ele pede de cada um de nós nesse momento de exaustão espiritual, de exaustão mental da humanidade, em que as pessoas estão enclausuradas, mas elas estão confinadas nos seus medos, estão confinadas nos seus pavores. Aí Deus nos alerta e nos diz assim: sejam fortes e corajosos. Como ele disse para Josué lá no início: vocês querem conquistar? Vocês querem vencer? Sejam corajosos, sejam fortes, não sejam covardes diante de uma mídia, não sejam covardes diante de alguém que quer diminuir um evangelho que confronta. Não sejam covardes diante de um evangelho que quer ter apenas participação com a sociedade, que seja um evangelho passivo, que seja um evangelho conivente. Ele está dizendo: não sejam covardes, mas sejam corajosos, sejam fortes, sejam aqueles que pregam a verdade, porque vocês são a igreja, coluna e firmeza da verdade. E para vocês serem isso, vocês precisam ser fortes e corajosos. Não ficarem tímidos diante das afrontas, não ficarem acovardados diante das perseguições, mas ergam a bandeira do verdadeiro evangelho. Sejam fortes e corajosos, porque eu serei com cada um de vocês. Porque ele diz, como diz com Josué: não os temas diante de ti, porque eu os entreguei nas tuas mãos. Creia nisso, queridos. Creia em um Deus que não mudou e que nunca, jamais perdeu uma batalha. E não vai ser a sua guerra que ele vai perder. Se você está com ele, acredite que a vitória é nossa em o nome de Jesus. E que Deus os abençoe. Um forte abraço no coração de cada um de vocês e até o nosso próximo encontro.